Algumas celebridades têm Meu conexões Deus, hein? Que isso? mais próximas e mais perturbadoras Tá do que você louca? imagina com serial killers. Então, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você gosta de conteúdo assustador, bizarro, misterioso, você está no lugar certo. Toda semana tem pelo menos 3 vídeos longos, todo dia tem vídeo curto, então tem muito conteúdo pra vocês. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. As fontes e os créditos estão sempre na descrição do vídeo. E hoje, como vocês podem ver, estou em um cenário diferente. E é óbvio que esse não é o cenário oficial do canal. Mas eu contei pra vocês no vlog da mudança que eu ia mudar um pouquinho o estúdio, ia ser um Aí cenário sim. diferente. Então, tá começando a ficar tudo preparado pra vocês. E por Já. enquanto, vocês vão me ver em cenários aleatórios da minha casa até tudo ficar certinho. Inclusive, já tem um spoiler, uma parte da estante tá aqui. Então já dá pra imaginar o que vai acontecer pro cenário oficial. Eu tô muito ansiosa. Mas enquanto isso, a gente vai improvisando. E ó, já aviso que tem um espelho aqui pra vocês ficarem vendo. Mas vai ter o bicho ruim ali. Quando tem espelho nos meus vídeos, você sempre fica falando, nossa, passou alguém ali pro cinema. Certeza. Sem mais enrolação, bora pra história de hoje. Como é que não? Vou perder o meme? Em primeiro lugar, Ashton Kutcher. O Ashton Kutcher teve o desprazer de tropeçar sem querer em uma cena de assassinato de um cara que ficou conhecido como o estripador de Hollywood. Inclusive, ele desempenhou um papel fundamental em prender esse cara. Acredita-se que a primeira vítima do Michael Gargiulo, ou o estripador de Hollywood, tenha sido em 1993, uma garota chamada Trisha Pacaccio, enquanto ele morava em Chicago. O assassinato aconteceu na porta dos fundos da casa dela e o pai a encontrou no dia seguinte. O assassinato nunca foi solucionado e cerca de 5 anos depois, em 1998, o Michael decidiu se mudar para Los Angeles porque ele estava com medo da polícia estar chegando perto demais dele. Lá em Hollywood, ele era aspirante a ator e ele trabalhou como reparador de ar-condicionados e também como segurança de uma boate. A carreira dele de criminoso não parou só naquele primeiro assassinato. Ele chegou a matar pelo menos mais 2 mulheres. E também teve uma terceira tentativa. A brutalidade desses crimes era uma marca registrada dele. Em um desses casos, por exemplo, aconteceu dentro da própria casa de uma das vítimas em 2005 e o corpo dela foi encontrado sem os seios e com os implantes removidos. Ele foi considerado culpado pela tentativa de assassinato de uma mulher chamada Michelle Murphy em 2008 no apartamento dela que ficava em Santa Mônica. Inclusive, ela também foi uma testemunha fundamental no julgamento dele. Durante o julgamento, ela falou bastante sobre a cena e também comentou como é justo que as ações de uma pessoa possam destruir a vida de tantas. Nesse caso, ela lutou bastante, ela conseguiu sobreviver e o Michael fugiu da cena do crime. Mas no que ele fugiu, ele também deixou um rastro de sangue que foi determinante para conseguir prendê-lo depois. Um fato característico dele é que ele morava perto de todas essas vítimas antes de persegui-las e matá-las na própria casa. Foi bem difícil de prender o Michael, porque a polícia não tinha tantas evidências e também tinha falta de testemunhas oculares para conseguir colocar ele nas cenas. Mas aí que entra o Ashton Kutcher. Ele ele estava presente em uma das cenas do crime em 2001. E nessa época ele era uma grande estrela do Dead 70 Show. Nessa época ele conheceu uma garota chamada Ashley Ellerin, de 22 anos. Os dois conversaram bastante, se deram muito bem, e aí ele decidiu marcar um date com ela. Na noite do encontro, ele falou com ela por volta das 8h24 da noite, avisando que ia chegar pra buscá-la às 10 horas. Os dois tinham combinado de sair pra beber. Só que quando chegou às 10 da noite, ele ligou pra ela de novo pra avisar que ele ia se atrasar. Só que dessa vez ela não atendeu. Às 10h45, quando ele finalmente conseguiu chegar na casa dela, ele bateu na porta e de novo ela não atendeu. E aí ele espiou ali pela janela e ele viu no carpete umas manchas que ele acreditava ser de vinho. E aí ele imaginou que ela não estava atendendo a porta porque ela devia estar brava com o atraso dele. Mas a verdade é que ela já estava morta dentro do banheiro. Bom, mas Raul, você tem que pensar que o cara é ator, né, mano? Uma coisa que ele sabe fazer é atuar. No carpete não eram de vinho, mas sim de sangue. O Ashton Kutcher teve a sorte de sair da cena sem acontecer nada com ele, porque muito provavelmente o assassino ainda estava dentro da casa nessa hora. O testemunho do Ashton Kutcher no tribunal ajudou a polícia a estabelecer um cronograma, e isso ajudou a instaurar o processo contra ele. Todas essas informações, junto com o testemunho da
Vê se voltei. Voltei. A mulher que sobreviveu ajudaram a condená-lo à morte. Michael disse que essa sentença foi injusta. Em segundo lugar, Deborah Harry de Blonde. Pra quem não conhece, a banda Blonde foi muito famosa, mas é uma banda mais antiga. A Deborah era a vocalista. Underground, e na né, década cara? de 70, ela disse que pegou uma carona com ninguém menos que Ted Bundy. Já tem um vídeo sobre o Bundy aqui no canal, mas Como é, amigo? bem resumido é que entre porque eu não sei quem que é. e 1978, ele agrediu e assassinou pelo menos 30 mulheres. Muitas vezes gangues universitárias bem atraentes em diversos estados. Ele costumava enganar essas mulheres usando um gesso no braço ou até mesmo muletas. Com isso, elas ajudariam ele a ir pro carro, ou então ele oferecia alguma carona. E ao mesmo tempo, ele removeu o banco traseiro do Fusca dele para dar mais espaço para as vítimas. Algo bem característico é que no passageiro você não conseguia abrir a porta por dentro. Ele tinha removido o negócio, que eu esqueci o nome. E aí a Débora deu uma entrevista para uma revista descrevendo o encontro dela com o Bundy. Ela disse que ela estava em Nova York tentando atravessar a cidade para ir para uma balada. Ela disse que um pequeno carro branco parou e o homem lá dentro ofereceu carona para ela. Ela não quis ela continuou sinalizando para um táxi parar. Mas o cara lá dentro foi muito persistente, ficava perguntando para onde ela estava indo. Se o cara tá sendo persistente, não vai. E como ficava só alguns quarteirões de distância, ele falou, bom, vou te dar uma carona. E aí ela ali naquele momento acabou aceitando. Não faça Lembrando que nessa época era extremamente comum pegar carona com estranhos. Não. Ela disse que... Mas não faz sentido, cara. Em qualquer época. Sabe que época que fazia sentido isso? Século, sei lá, 19, 18 lá nos Estados Unidos. Lá. É no século 18? Na época do Velho Oeste, ali faria sentido você dar uma carona a uma pessoa de carroça. Que imediatamente, quando ela entrou no carro, ela percebeu que não tinha como ela sair do lado de dentro. Ou seja, ela percebeu que a porta ali tinha sido alterada para não permitir que ninguém escapasse. E ela também disse que o carro tinha um cheiro horrível. E aí, para tentar escapar, ela foi abaixando lentamente a janela para poder colocar o braço pelo lado de fora e abrir a porta. Ela disse que assim que ele viu isso, ele virou a esquina muito rápido. E aí ela teria girado pro meio da rua e caído para fora do carro. Algumas pessoas questionam a veracidade dessas afirmações da Débora. Isso porque não tem nenhum registro do Ted Bundy perseguindo mulheres em Nova York. Então a gente tem algumas opções aqui. Ou o Ted Bundy atuou... Ou é fique ou ele tava testando crimes em outro servidor. Mais cidades do que a gente imaginava. Ou era um copycat querendo fazer a mesma coisa que ele estava fazendo na época. Ou então a Débora passou por uma situação bem assustadora de verdade, mas que não tinha nenhuma relação com esse serial killer. Em terceiro lugar, Woody Harrelson. Vocês provavelmente devem conhecer esse ator por vários papéis de sucesso que ele fez. Inclusive, uma das minhas séries preferidas, a primeira temporada de True Detective, que eu acho que ele tá sensacional. Mas ele também fez Truque de Mestre, Jogos Vorazes... Truque de Mestre e Zumbilândia. E esse caso é bizarro, porque o pai dele era um assassino de aluguel. Ele era culpado por mais ou menos uma dúzia de assassinatos, inclusive de um juiz federal e possivelmente do John F. Kennedy, presidente dos Estados Unidos. Ele tinha essa carreira nos anos 60 e normalmente usava um rifle de precisão para atacar as vítimas. O Woody não teve muito contato com o pai. Ele foi preso pela primeira vez quando ele tinha 7 anos de idade. E foi mais ou menos com uns 11, 12 anos que ele percebeu que o pai dele era um assassino. Ele disse que um dia ele estava ouvindo rádio e aí estavam falando desse tal de Charles V. Harrelson, que tinha sido preso pela morte de um juiz federal. E ele falou, não é possível que tenha outra pessoa com esse nome, é o meu pai. Então ele meio que descobriu dessa forma. Em 1979, o pai dele foi contratado por um chefão da máfia para matar esse juiz federal. Isso porque esse cara da máfia provavelmente ia enfrentar uma sentença de morte ou prisão perpétua. E esse juiz em específico... Mas matar o juiz não só retarda? Era considerado muito rígido. Então ele queria se livrar desse cara. E aí o Charles Harrelson foi lá e matou ele enquanto ele tava trocando um pneu furado. Ele recebeu $250 mil para cometer o crime. Depois de um tempo, ao longo da vida, o Woody começou a visitar bastante o pai na prisão. O gatinho. Não vai subir, não vai subir, não vai subir.
Com relação a esse caso em específico, o Woody não estava 100% convencido da culpa do pai dele. Inclusive, ele deu uma entrevista, que é uma entrevista super desconfortável. Dá pra ver que a mulher tá perguntando as coisas pra ele e ele não tá afim de responder. Mas ele basicamente diz que acredita que o pai dele não teve um julgamento justo. Acho que não foi um julgamento justo, principalmente porque o cara que supostamente contratou meu pai para cometer um assassinato foi posteriormente absolvido em um novo julgamento. Não estou dizendo que meu pai é um santo, mas acho que ele é inocente disso. E durante alguns momentos da vida dele, o Charles reivindicou a responsabilidade pelo assassinato do ex-presidente Kennedy. Ele dizia que ele era um dos 3 vagabundos na Colina Gramada, perto da cavalgada do Kennedy. Alguns homens que fotografaram a cena e aquele dia acreditam que ele pode ser sim um dos 3 que estavam lá. O Woody se aproximou bastante do pai antes dele morrer, e ele também disse para uma revista que pode parecer estranho dizer isso sobre um criminoso condenado, mas meu pai é uma das pessoas mais articuladas, lidas e charmosas que já conheci. Ainda assim, só agora estou avaliando se ele merece minha lealdade ou amizade. Eu o vejo como alguém que poderia ser mais um amigo do que um pai. E ele disse que muitas vezes que ele visitava o pai na prisão, ele considerava ele um amigo mesmo e não um familiar. O pai dele faleceu aos 67 anos em 2008. Ele teve uma parada cardíaca enquanto estava na prisão. O próximo, Sean Penn. Vocês provavelmente conhecem esse ator vencedor do Oscar e, bizarramente, ele foi preso no mesmo local onde o Richard Ramirez, outro serial killer, também estava. E o Richard teve um interesse um pouco alarmante pelo Sean. Na década de 80, o Sean Penn era um ator considerado um pouco violento. Ele tinha um certo temperamento e era agressivo. Esse temperamento fazia com que ele tivesse vários problemas, ele já tinha sido preso antes, e aí teve uma situação em que o juiz falou, chega, você vai pra prisão por um tempo. Ele já tinha sido condenado por uma direção imprudente, e ao mesmo tempo tinha um filme que ele tava gravando, que ele bateu... Dropando frame, cara. Internet horrenda. Bateu em um dos caras lá no set de filmagens. Então o juiz, além de determinar que ele ia ficar 60 dias preso, ele também determinou que ele precisaria ter tratamento psicológico pra tentar controlar essa agressividade dele. E aí, quando ele chegou na prisão, ele descobriu que um dos companheiros que estavam ali era ninguém menos que o serial killer Richard Ramirez, também conhecido como Perseguidor Noturno, que inclusive também já tem caso aqui no canal. Ele deixou todo o estado da Califórnia em pânico quando matou pelo menos 20 pessoas com idades entre 9 e 79 anos. Ele cometia a maioria dos crimes dentro da casa das vítimas e ele mutilava os corpos. Teve até uma situação que ele levou um olho como prêmio. Depois de cerca de um mês do Sean Penn vendo Richard Ramirez na prisão, afinal todos tinham um horário juntos ali, não que eles fossem amigos, né, mas isso era brother, sabia da existência um do outro. Cerca de um mês depois, o Richard Ramirez pediu um autógrafo. Ele mandou um bilhete através de um dos guardas que dizia o seguinte: Ei, Sean, fique firme e bata neles novamente. Assinado, Richard Ramirez 666. Fechadão com bicho ruim, cara. Um pentagrama. E o Penn não ficou feliz com isso. Ele escreveu um bilhete de volta dizendo o seguinte: Sabe, Richard, é impossível estar preso e não sentir uma certa afinidade com seus companheiros de prisão. Bom, fiz o impossível, não sinto nenhuma afinidade com você. E espero que o gás desça sobre você antes da sanidade, sabe? Isso. Seria uma saída mais gentil. E por fim, na minha opinião, a gente tem o mais bizarro. Dennis Wilson, baterista do Beach Boys. Ele fez uma amizade com ninguém menos que Charles Manson. Beach Boys também foi uma banda de muito sucesso. Parece que eu conheço. Antiga, não sei se vocês conhecem. Ai, que papinho, o Charles Manson era o líder da família Manson, um tipo de culto que reunia mais de 1000 pessoas. Eles viviam em uma comunidade próxima e faziam vários experimentos usando LSD entre os anos 60 e 70. Só que com o tempo, os ensinamentos do Manson, que se consideravam um certo tipo de guru, se tornaram extremamente perturbadores e desequilibrados. E ele encorajou os membros a cometerem uma série de 9 assassinatos em Los Angeles. Uma dessas pessoas era a atriz Sharon Tate, casada com o Roman Polanski, e ela estava grávida de 8 meses. O que aconteceu foi que em 1969, o Wilson, baterista dos Beach Boys, estava andando de carro e parou para dar carona para algumas garotas. O que ele não sabia é que elas eram membros da família Manson. Ele levou as garotas para casa dele, afinal naquela época rockstar, tal, várias festas na casa, e elas acabaram comentando com ele sobre o Manson. Uma das garotas que ele deu carona estava grávida e ela chegou a esquecer a bolsa dentro do carro dele. E aí cerca de um mês depois, ele encontrou as garotas de novo, percebeu que ela tinha tido o bebê
bebê. Então ele ficou muito feliz por ela, devolveu Humilde. a bolsa. E ele já mês estava depois. envolvido com algumas práticas espirituais, de meditação Não. e não sei o quê. Tá. E aí essas garotas falaram, ó, a gente também tem um guru chamado Charles Manson, que a gente convive, e ele saiu da prisão depois de ter ficado 12 Tem parada esquisita aí, irmão. anos. Não, Ela mas o cara disse tá também que a mãe esquisitão dele era também. uma prostituta, o pai era um gangster e que ele acabou entrando no crime. E aí elas apresentaram o Wilson pro Charles e ele achou que o Charles Manson tinha várias ideias interessantes de forma musical. E aí os dois até começaram a escrever uma música juntos. De acordo com o Wilson, ele disse: ele é burro, de certa forma, mas aceito a abordagem Que dele e isso? aprendi com ele. Ele me ensinou uma Não tá dança, a inibição. Você deve imaginar que você é um homem congelado e o gelo tá descongelando. Comece com as pontas dos dedos, depois o resto do corpo, então você estende-o ao sentimento de que todo o universo está descongelando. Então assim, era bem bizarro, o Wilson realmente gostou bastante Drogas, da família Manson. Chegou uma época que eles não tinham, né, um lugar fixo pra ficar, então ele ofereceu a própria casa dele. E aí ele Não começou faça a conviver isso. com, sei lá, 100 pessoas dentro da casa e ele tava sustentando todas elas, mas era o caos, porque ficava maior sujeira, Como é e que eles não? usavam muitas drogas. E é Tudo claro errado. que o Wilson também se aproveitou dessa parte Como é das que drogas não? e acabava consumindo junto com ele. Rockstar, Mas né, mano? teve uma hora que chega. E aí o bizarro O é que ele limite, também deu o seguinte depoimento. Eu não estou sustentando eles estão me sustentando. Eu tinha todos os símbolos de status de riqueza. Rolls Royce, Ferrari, casas. Então eu acordei, entreguei 50 a 60% do meu dinheiro para eles. Agora vivo em uma pequena sala com uma vela e estou feliz me encontrando. Então a gente consegue ver o nível de manipulação do Manson até nessas horas. 60%? Um ano antes dos Ou nem assassinatos, 50%. Oxi. o Wilson Foi tava se manipuladaço. sentindo tão bem com aquelas pessoas que ele pensou até em juntar as garotas da família Manson e fazer uma banda chamada The Family Jams. Os outros Beach Boys When ficaram I bem know the rain the back. assustados com o Manson desde o começo. O vocalista mesmo, Como é o que Mike não? Love, escreveu em um Facultor. diário que um dia foi jantar na casa do Wilson e foi surpreendido em encontrar todo mundo nu. Ele disse que ele não gostou daquela cena, ele meio que fugiu pro banheiro pra falar que ia tomar banho, mas ele foi surpreendido com o Manson repreendendo ele pra voltar pra lá. O Wilson acreditava tanto nessa parte musical do Manson que até arranjou pra ele gravar nos estúdios dos Beach Boys, mas pegou muito mal, inclusive porque o Charles Manson teve um desentendimento com um dos técnicos do estúdio e puxou uma faca. No final do verão, o Wilson tinha gastado cerca de $100 mil pra pagar comida pra família. When I Além know disso, ele the tinha que rain the pagar back. contas médicas, danos à propriedade. Então ele decidiu simplesmente sair da casa. Falou, ó, vocês ficam aí, eu vou sair. Depois o cara vai despejar vocês, mas vai despejar vocês, porque eu já vou estar há muito tempo fora. E aí tem uma parte bem polêmica, porque um dos membros dos Beach Boys deu uma entrevista dizendo que um dia o Dennis Wilson estava bem abalado com toda a situação Uhum. e chegou pra ele e contou que testemunhou o Charles matando um homem com um rifle. E também teria jogado o corpo desse homem dentro de um poço. Ele E essa parte é... pra mim é bizarra, porque até onde eu sei, o Charles Manson nunca foi comprovado como tendo de fato matado uma pessoa. Pelo menos os crimes que a família Manson foi cometido, apesar dele ter sido o mandante, ele não foi a sujou pessoa as mãos. que matou nenhum deles. Ele só manipulou. Então é bizarro pensar que tem muita coisa por trás. Ah, que o cara falou que a gente não sabe. viu. E E aí, ele era o quê? Ele era amiguinho do depois de cara. algum tempo, mesmo depois que o Wilson já tinha saído da Ele casa, era os assim, Beach Boys cara. chegaram a lançar aquela música que tinham escrito junto com o Manson. E eu não sei, eu acho que não tinha nenhum crédito pro Charles Você Manson. tá Ele louco? descobriu sobre isso e ficou furioso. Ele foi confrontar o Wilson e mostrou uma bala pra ele, falando que era pra ele tomar cuidado com os filhos. Dorme de olho aberto. Isso deixou o baterista muito irritado. Como é que e não? acabou batendo bastante no Charles Manson também. Depois que foi pra mídia o caso do Charles Manson, os assassinatos que eles cometeram, o Wilson se recusou a falar sobre a história publicamente. Mas muitas pessoas que eram próximas Seu dele amiguinho tá acreditam que ele matando carregou geral, essa né? culpa por ter se associado algum dia com o Charles Como é Manson que pro resto não? da Tá vida. louco? E eles acreditam que isso alimentou o comportamento autodestrutivo que levou à morte prematura dele com 39 anos por afogamento. Por fim, eu vou trazer um relato bônus pra vocês, Paia. que não é uma Geral conexão achou de paia. celebridade tão próxima com o serial Habla. killer, mas é o Matthew McConaughey, que eu amo, Conheço. É do e que o Interstellar. papel dele fez com que um criminoso fosse encontrado. Na tarde do dia 24 de agosto de 1978, um homem chamado Edward Harold Bell estacionou o caminhão dele em um bairro residencial que ficava em Pasadena, no Texas. Quando ele saiu do veículo, ele estava Aonde? em um bairro residencial que ficava em Pasadena, no Texas.
Quando ele saiu do veículo, ele estava nu da cintura para baixo e foi caminhando próximo a um grupo de crianças que estava brincando. Um ex-fuzileiro naval de 26 anos, chamado Larry Dickens, estava visitando a mãe na vizinhança quando ele viu a matou, cena. cara. Ele então foi confrontar o Bell e o Bell puxou uma arma atirando no Dickens. Ele morreu com 5 tiros na frente da própria mãe. Pasadena. O Bell tentou escapar, mas ele... Mas Pasadena fica no Texas? Tem Pasadena na Califórnia e no Texas? Pasadena, Califórnia. Tem Pasadena na Califórnia e no Texas. Que beleza, hein, mano. Ele foi imediatamente capturado pela polícia e matou quem aqui? Como é que é o nome do cara? Em 1978, um homem chamado Edward Harold Bell estacionou o caminhão dele em um bairro resistente para baixo e foi caminhando no Texas. Quando ele saiu do veículo, ele estava nu da cintura para baixo e foi caminhando próximo cometendo a um crime era o grupo de Edward. crianças que estava brincando. E, um ex-fuzileiro naval de entendi. 26 anos, chamado Larry Dickens, estava visitando a mãe na vizinhança O Larry... Tá. quando ele viu a cena. Ele então foi confrontar o Bell e o Bell puxou uma arma atirando no Dickens. Ele morreu com 5 tiros na frente da própria mãe. O Bell tentou escapar, mas ele foi imediatamente capturado pela polícia e acusado de assassinato. Só que foi bizarro, porque ele foi liberado sob fiança e desapareceu. Por 14 anos, ele foi o fugitivo mais procurado do Texas. Em 1992, o programa Mistérios Todo mundo tem arma no Texas. Sem Solução foi ao ar, tentando mostrar para as pessoas o que tinha acontecido e ver se alguém tinha algum sinal desse cara. E aí, para filmar a reconstituição do crime, eles contrataram um jovem ator do Texas para ser o Dickens. Esse ator era ninguém menos que o Matthew McConaughey. Na noite que o episódio foi ao ar, milhares de espectadores assistiram ele tomando vários verdade, nos Estados Unidos tinha uma época que os caras via muita reconstituição de crime na TV. Em TV aberta. É claro, fictícios para ilustrar o crime. E o programa foi um grande sucesso por ter atingido o objetivo. Pouco depois de ir pro ar, 2 espectadores ligaram para a linha de denúncia para dizer que reconheciam o Bell e que agora ele morava no Panamá. Logo ele foi capturado e extraditado. O cara foi longe. Não tão longe, mas o cara... uma sentença de 70 anos de prisão pelo assassinato de Larry Dickens. Tá errado. Bom, esses foram os casos de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Ou você vai pra cadeira elétrica, tomar choque no crânio até explodir, ou você vai pra parede ser fuzilado até a morte. Comentem aí o que vocês acharam e até... É isso. Esqueci, foi mal. Parei.